Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, comparativo Poco X4 GT versus Poco X4 Pro. Qual o melhor? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Então, antes de começar, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Vale lembrar que link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, o qual você pode encontrar esses aparelhos nos seus menores preços. Inclusive, se você quiser ganhar um desconto extra, você pode utilizar a extensão para navegador ou aplicativo para Android do Cuponomia. Lá você tem acesso a cupons e cashback em mais de 2.000 lojas. Utilizando meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$5 de saldo. Link na descrição. Então, neste vídeo, vamos falar apenas as suas diferenças. Dito isso, vamos começar pelo design dos aparelhos. O X4 GT à esquerda, X4 Pro à direita. Falando sobre o seu design, aqui temos um aparelho com 200 gramas contra 205 gramas. É mais pesado porque vidro na sua parte traseira é mais pesado que plástico aqui na traseira do X4 GT. Aqui tem um design levemente diferente. Quesito design é bem pessoal, qual o mais bonito. Quesito espessura, no GT temos 8.9 mm de espessura contra 8.1 mm no X4 Pro, levemente mais fino. E na lateral de ambos é plástico. Ambos têm a saída P2 para fones de ouvido também. Quesito design é algo realmente bem pessoal. Quanto à tela dos aparelhos, X4 Pro tem uma tela Super AMOLED contra uma tela IPS LCD no X4 GT. Taxa de atualização da tela aqui no X4 GT temos 144 Hz contra 120 Hz do X4 Pro. Quesito brilho da tela, aqui temos uma boa diferença, ao menos na luz do sol. O X4 Pro ele tem basicamente o dobro de potência na luz do sol. São 1200 nits contra 600 nits. Ou seja, o X4 Pro na luz do sol ele tem uma melhor visualização. Em quesito característica da tela, o X4 GT ele tem uma excelente tela IPS LCD, mas pela tela do X4 Pro ser AMOLED, temos cores ainda mais vivas e preto realmente preto. Agora, um ponto que tem uma diferença também é quesito taxa de atualização de toque. No X4 GT, podendo chegar até 270 Hz, versus 360 Hz no X4 Pro. Em relação às câmeras dos aparelhos, o GT temos 64 megapixels no sensor principal contra 108 megapixels do sensor principal da versão Pro. Câmera macro e ultrawide, a ultrawide tem 8 megapixels em ambos e a macro 2 megapixels em ambos também. A câmera frontal, por incrível que pareça, também tem 16 megapixels de resolução. Apesar dessas lentes terem mesma quantidade de megapixels e o sensor principal também ser diferente, tem todo o pós-processamento da imagem. Então, nada melhor do que deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem.
Então, como vocês viram na prática, o que eu tenho a dizer em relação à conclusão sobre as suas câmeras? X4 GT versus X4 Pro. A resposta é bem simples. O X4 GT é melhor em todos os aspectos, em todas as câmeras. Quanto à filmagem dos aparelhos, o GT consegue gravar até mesmo 4K 30 fps, enquanto a versão Pro suporta somente 1080p 30 fps. Ou seja, o X4 GT ele consegue gravar numa resolução 4 vezes maior. Em relação à câmera frontal, a versão Pro continua a mesma coisa, 1080p 30 fps, e a versão GT 1080p 60 fps. Quanto a resultados na prática, é o que vamos conferir. Teste gravação de vídeo, numa situação com muita luminosidade. Aqui a gente pode conferir como o aparelho se comporta, quesito contraste, equilíbrio de cores. Teste gravação de vídeo noturna com a câmera frontal do aparelho. Uma situação somente com a iluminação artificial para realmente dificultar a vida do aparelho, né? Não é sempre que tem aquele solzão. Teste gravação de vídeo com o aparelho. Então vamos conferir questão de estabilização, captação de áudio, como o aparelho se comporta numa situação com bastante iluminação. Então vamos ver como o aparelho se sai, quesito contraste também, equilíbrio de cores. Teste gravação de vídeo noturna com a câmera traseira dos aparelhos por segundo. Então vamos conferir quesito estabilização da imagem nesta resolução. Vamos ver como o aparelho se comporta nesta situação a 1080p. Teste gravação de vídeo na sua câmera ultra wide. Então vamos conferir como o aparelho se comporta nesta situação com muita luminosidade. Gravação de vídeo com a câmera ultra wide, infelizmente limitada a 1080p 30 quadros por segundo. Então, como vocês viram na prática, qual a minha conclusão? É bem simples, assim como eu falei do quesito câmeras. O X4 GT, ele é melhor em todos os aspectos, em todas as câmeras. Simplesmente assim. Em relação ao desempenho dos aparelhos, aqui temos X4 Pro, aqui temos X4 GT. Vamos iniciar o game para a gente ver a diferença de poder de processamento bruto dos aparelhos. Estou mostrando o carregamento dos jogos para vocês verem que não é só processador, memória RAM que muda. No X4 GT temos o chamado UFS 3.1 e na versão Pro temos o UFS 2.2. O que isso quer dizer na prática? A versão GT ela tem uma memória mais rápida, consegue ler arquivos, transferir arquivos mais rápido. Dependendo do jogo, pode iniciar o jogo mais rápido também. Então vamos iniciar aqui o game. Já começou a rodar. A diferença bruta entre as tecnologias UFS. Bom, o quesito desempenho dos aparelhos, é inegável que a versão GT tem um poder de processamento a mais em relação à versão Pro. Em aplicativos como AnTuTu Benchmark, a diferença é basicamente o dobro de performance de vantagem para a versão GT. Vocês podem conferir que até para abrir o jogo demorou um pouquinho, por isso que eu queria mostrar a diferença do UFS. Então vamos falar agora em relação à potência bruta. Na versão GT temos o Dimensity 8100. Vamos à gameplay e vamos conferir o seu FPS. Aqui temos o X4 GT rodando Genshin Impact lindamente. O aparelho aí por volta dos 48 FPS. Vocês podem conferir aqui na parte de cima. 48, 49.
Então vamos ver a sua estabilidade. E vale lembrar que o gráfico logicamente está no Ultra para realmente exigirmos da capacidade do aparelho. Temos aqui 50 FPS, um desempenho bem respeitável, solta aquele poderzinho, mínima de 41. O aparelho roda realmente muito bem em Genshin Impact. Nada melhor do que mostrar na prática. Bom, desempenho sensacional, gráfico realmente no Ultra. Agora vamos conferir no X4 Pro. Também temos gráficos no Ultra. Enquanto lá estava rodando muito próximo dos 50 FPS, aqui temos basicamente a metade do desempenho, né? 21 FPS, 22. Aqui temos o processador Snapdragon 695. Metade do desempenho bruto para jogos. Solta só aquele poderzinho do Levi. O desempenho, enquanto no X4 GT tivemos a mínima de 41, aqui tivemos a mínima de 19. Quesito desempenho, vocês viram que tem uma boa diferença em quesito desempenho. É inegável que o Dimensity 8100 é muito superior em jogos em relação ao Snapdragon 695. Afinal, o Dimensity 8100 ele é do nível do Snapdragon 888. É realmente um top de linha versus um intermediário. Chega a ser injusto, mas eu precisava mostrar para vocês a diferença, né? Afinal, é um comparativo entre Poco X4. Vamos falar sobre nanômetros. 5 nanômetros, 6 nanômetros. Bem semelhantes, né? Então, assim, quesito temperatura, eles são bem semelhantes, mas o X4 GT ele consegue ser ainda mais eficiente. Em relação à memória RAM, no GT temos somente 8 GB de memória RAM e na versão X4 Pro ele tem variações. São elas 6 ou 8 GB de memória RAM. Um ponto positivo para a versão Pro é que ele suporta cartão de memória. Agora, para desencargo de consciência, o X4 Pro, no dia a dia, para um uso normal, ele atende a maioria dos usuários. A diferença mesmo vai ser para quem quiser jogar no celular, onde ele mostra realmente a sua superioridade. Em relação às conexões, muito semelhantes, só tem uma diferença, onde o GT ele tem Bluetooth 5.3 contra Bluetooth 5.1 na versão Pro, e a versão Pro também possui rádio FM. Já aproveitando o quesito bateria dos aparelhos, temos capacidades bem similares. No GT, 5.080 mAh, no Pro, 5.000 mAh. Agora, o que muda realmente é quesito da tela. Como o X4 Pro ele tem uma tela AMOLED, ou seja, o pixel preto está realmente desligado. Então ele tem uma vantagem muito legal em reprodução de vídeos, filmes. Por exemplo, eu fiz um teste no YouTube tocando sem parar, temos os vídeos aqui no canal. O X4 GT ele fez 10 horas e 40 minutos de tela ligada, contra 13 horas e 23 minutos do X4 Pro. É o que eu disse agora há pouco. Em reprodução de vídeos, o X4 Pro leva a melhor. Quesito carregamento dos aparelhos é basicamente a mesma coisa. Carregador de 67 watts. Em 1 hora, ambos aparelhos estão carregados, de 0 a 100%. Agora, no dia a dia, por exemplo, sem ser reprodução de vídeos no YouTube sem parar, ambos têm uma duração de bateria bem semelhante, com vantagem para o X4 Pro por conta da tela AMOLED, onde tiver fundo preto, por exemplo. Em relação ao áudio dos aparelhos, ambos têm alto-falantes estéreo com a tecnologia Dolby Atmos para melhor equalização sonora. Quanto à diferença assim, do áudio, é muito mínima. Mas o que eu tenho a dizer na minha experiência, o X4 GT ele consegue ser ainda mais alto e ele tem um som mais claro, um som mais nítido, digamos assim,
em relação ao X4 Pro. Então chegamos à minha conclusão deste comparativo. Em quais pontos o X4 GT se destaca perante o X4 Pro? O X4 GT ele tem de superior quesito desempenho, sem sombra de dúvidas, tela 144 Hz, 8 GB de RAM até mesmo na versão mais básica com 128 GB, temos Bluetooth 5.3, o áudio é um pouco mais alto e claro. As câmeras e filmagem são realmente muito superiores em relação ao X4 Pro. Agora, quais são os pontos que o X4 Pro se destaca perante o X4 GT? O seu design em vidro eu considero um ponto positivo, afinal dá um toque mais premium ao aparelho. O X4 Pro tem uma tela AMOLED, ou seja, cores mais vivas, preto realmente preto, e ele tem maior brilho e 360 Hz a taxa de atualização de toque. E a bateria é superior em vídeos ou filmes, por exemplo, e ele tem suporte a cartão de memória. Então assim, você tem que ver os pontos de cada aparelho que se destacam e ver qual aparelho que atende melhor a sua necessidade. Neste vídeo eu apresentei todos os pontos que um aparelho se destaca sobre o outro, então cabe você a decidir qual melhor para você. Quem curtiu o vídeo, o link de compra vai estar na descrição do vídeo. Deixe aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.